Vamos para o texto bíblico de hoje? Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 7 de Jeremias no capítulo 20. Nós vamos falar sobre sofrimento e vocação. Que muitas vezes a nossa vocação nos leva ao sofrimento. Diz assim, Senhor, olha a oração do Jeremias, tá? Senhor, tu me enganaste na NVI. Em outras versões está persuadiste-me, mas na NVI está me enganaste. O texto é patam, que é como uma sedução que engana. E eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que eu falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, ou eu não vou falar de ti, como se ele estivesse dizendo, vou calar os meus lábios, nem mais falarei em seu nome, é como se fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto e tentando contê-lo. Já não posso mais. Vamos orar. Jeremias é conhecido, Senhor, como o profeta chorão, porque o seu ministério não foi bem aceito, porque ele pregava como que em terra seca, porque as pessoas não o davam ouvido, porque muitas vezes foi ridicularizado, Senhor. Talvez o ministério de Jeremias seja muito parecido com o ministério da igreja contemporânea, quando em seu nome nós somos ridicularizados, quando em seu nome as pessoas riem de nós, principalmente daqueles que tentam ser sérios contigo. Sonda o nosso coração, veja a seriedade do nosso coração, e que nenhum tipo de sofrimento nos abata, nenhum tipo de sofrimento nos abale, que a gente possa entender o sentido da vida a partir da missão que o Senhor tem dado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar fazendo um resgate histórico. Na oração do Pai Nosso, existe um trecho que a gente repete muitas vezes sem perceber. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou repetir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um pouco complexo, porque o que nós estamos dizendo é que nem tudo o que acontece é da vontade de Deus. Porque se você ora para que a vontade de Deus seja feita, existe a possibilidade de que alguma coisa que aconteça não esteja na vontade de Deus. Ah, mas Deus não é soberano? Sim, Deus é. Só que no início do mundo, ele abriu mão de uma centelha da sua soberania em nome do amor. Quando ele escolheu fazer seres livres, livres para escolher. Então, a soberania de Deus, ela não é limitada por nós. É limitada por Ele mesmo, quando Ele escolhe criar seres livres. Quando a gente fala de Adão, às vezes a gente não entende que Adão é uma metáfora de toda a humanidade. Então, tem uma parábola que para mim fala muito sobre essa dinâmica, que é quando Jesus, em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, ele começa a dizer que um homem tinha 2 filhos. E ele diz que o mais novo escolheu, na verdade, romper com o seu pai e dizer, pai, me dá a parte que me cabe da herança. Então, ele tinha um modo de ser na casa do pai. Ele tinha um jeito de viver sob a salvaguarda do amor do pai. E ele escolheu romper com esse pai. E quando ele escolhe romper com esse pai, ele segue para viver uma vida, o texto bíblico diz dissolutamente, mas a melhor tradução que eu vejo para o português seria irresponsavelmente. Viver uma vida sem prestar contas. Viver uma vida à sua maneira. Entendem? Só que essa parábola, ela pode ser aplicada de 2 formas.
E como nós estamos na geração da primeira pessoa, em geral, essa parábola só é aplicada para vidas de pessoas individualmente, como se você ficou longe de Deus, então você passou a viver irresponsavelmente, você passou a ter necessidades, então você precisa retornar para Deus. Isso já é meio que apelativo para que você volte. Mas esse filho que rompe com o pai, ele é a representação de toda a humanidade. Porque por causa da distância da humanidade para com Deus, o mal reina hoje sobre a terra. E quando a gente diz que o mal reina sobre a terra, você se pergunta diante da oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por que você precisa fazer essa oração? Porque existem lugares em que o mal está reinando. E aí você pode pensar em muitos aspectos. Você pode pensar dentro do seu próprio casamento. De repente o mal está reinando ali. Você pode pensar na sua relação com seus filhos. De repente o mal está reinando. De repente você pode pensar dentro de você, o mal está reinando. Mas você pode olhar para o macro. Você olha para a política e o mal está reinando. Você olha para a crise climática e o mal está reinando. Você olha para o desequilíbrio ecológico e cósmico, o mal está reinando. E isso é consequência do primeiro Adão. Mas não é que é consequência do primeiro Adão, no sentido de que ele é o culpado. Não, nós somos a reprodução desse primeiro Adão. Nós somos o arquétipo desse Adão que vai vivendo longe da vontade de Deus. Então, existe o pecado micro e o pecado macro. O pecado micro é o pecado que o Rogério comete. Mas o Rogério não vive sozinho. E quando outros pecadores, como o Rogério, se juntam para viver comunitariamente, ele gera estruturas de pecado. Então, se você está novo entre nós, por que há fome na África? Ou por que há guerras no Oriente Médio? Você vai ver alguns ateus fazendo essa pergunta. A resposta é simples: porque Deus não está reinando. E porque quando Deus não reina, o próprio homem começa a deturpar tudo aquilo que Deus desejava, a deturpar tudo aquilo que Deus queria. Então, eu queria começar essa palavra de hoje explicando para você que existe lugares em que Deus não está reinando. E quando Jesus começa a falar sobre a chegada do reino de Deus, ele está dizendo: eu vou começar a reinar um pouquinho aqui no Rogério, eu vou começar a reinar um pouquinho no Rafael, eu vou começar a reinar um pouquinho na Elô, vou começar a reinar um pouquinho na Valéria, e aí eu vou juntar essas pessoas para que essas possam começar a inverter as estruturas. Eu vou começar a reinar um pouquinho no Pedro. Mas não é só para a vida do Pedro. Não é que Deus vai salvando um a um. Ele quer remir as estruturas também. Ele quer mudar. Então, por exemplo, muito interessante. A minha família era extremamente violenta. Aí, um dia eu me converto. 14 anos de idade. Aí passam uns meses, o meu irmão mais velho se converte. Aí passam uns meses, a minha mãe se converte. Você percebe que começa uma estrutura mudando? E a gente não sabe de onde vai começar. A gente não sabe. E eu estou falando isso porque, de repente, você está esperando que a mudança comece no outro, né? Quando é na família, você está sempre esperando que o outro... Ai, meu casamento está difícil. A Mayra é fogo. Entendeu? A gente quer esperar do outro a mudança. Mas quando a gente começa a falar do reino de Deus, às vezes começa em mim, a partir de mim. Eu me posiciono, eu me entrego, eu abro espaço para que Deus reine. Só que quando eu faço isso, irmãos, eu me deparo com estruturas de sofrimento. E nem sempre essas estruturas de sofrimento, elas vêm como punição. Elas vêm como ausência de Deus. Porque o Jeremias é essa pessoa que veio para um povo que não o queria, que não queria ouvir. E a oração dele fala de muitas coisas. A oração dele fala de se sentir enganado por Deus. A oração dele fala sobre se sentir exposto. A oração dele fala de cansaço, fala de um sentimento de desistência. Só que, olha que interessante, ele não consegue se calar. Ele fala: eu queria poder me calar, porque se eu calasse o sofrimento cessaria, mas eu não consigo. Eu não consigo me calar. E eu não sei onde você está.
Porque talvez, se você abrir a sua voz, o sofrimento virá, talvez. Mas a gente vem fazendo uma série de pregações em que na primeira pregação eu ensinei para vocês que você não está aqui por acaso. Os que de antemão conheceu, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, você está onde deveria estar. Você nasceu de Deus. Na segunda mensagem, eu expliquei para vocês que o que dá sentido na nossa vida é a missão que Deus nos dá. Uma pessoa que não tem a missão de Deus, ela vive perdida no mundo. E mais, ela vive perdida no hedonismo. Ela vive perdida no egoísmo. E aí ela sente o sofrimento do mundo maior do que o sofrimento é, porque ela está muito focada na sua própria dor. Eu dei o exemplo do meu braço, que se eu estiver focado só no meu braço vai doer mais. Mas se eu estou servindo ao outro, eu estou com a minha atenção dividida com o outro, então dói menos. E hoje o que eu estou tentando dizer para você é que pode ser que você esteja num lugar em que se você abrir a sua boca, haverá sofrimento. E eu estou dizendo, abra a sua boca. Eu estou falando para você que existem lugares que a gente fica tão confortável e que Deus nos coloca também em sofrimento. Ou você há de convir comigo, pense comigo, reflita comigo, quantos sofrimentos na vida nos tornaram pessoas melhores? Quantos sofrimentos na vida nos tornaram mais maduros? Então, a causa primeira do sofrimento não é Deus. Mas Deus aprendeu com o humano, na relação com o humano, ou ele já sabia desde a eternidade, não quero fazer teologia disso, que o sofrimento pode tornar as pessoas parecidas com o seu filho. E o filho dele passou por sofrimento, e assim como o filho dele passou por sofrimento, quando nós nos identificamos no sofrimento, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. É isso que eu estou falando, hoje. E que você é chamado a permitir que essa chama arda, e mesmo que o sofrimento venha por causa disso, que a glória de Deus há de se manifestar na sua vida, assim como aconteceu na vida de Jeremias. Faz sentido isso para você? Os que ele conheceu de antemão, ele predestinou para se tornarem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Então ele está nos chamando a ser como Jesus, e ser como Jesus é experimentar o sofrimento, assim como Jesus experimentou. Vou lembrar alguns textos para você. Jesus falando em Mateus capítulo 16, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem ama a sua vida vai perder, mas quem perde a sua vida por amor de mim, encontra. Hebreus capítulo 12, no verso 2, pela alegria que está proposta, que nós suportemos a cruz de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada um olhando também para o que é do outro. É parar de olhar só para si e falar com o outro, a partir do outro. É ser profeta. É ser profeta. Vou tentar ser mais prático agora, tá? Comece na sua casa. Ser profeta não é ser duro, é ser justo. É aprender a se posicionar sobre aquilo que está certo, sobre aquilo que está errado, mas acima de tudo, de abrir a sua boca para que a sua família seja abençoada. Eu confesso que eu não sei o que eu fiz com 14 anos, porque não era meu. A única coisa que eu sei te explicar sobre essa minha idade de 14, 15 anos, então pensa nos meninos com 14 anos aí. Era a idade que eu me converti sozinho. Que eu estava tão cheio de Deus. O que eu fazia? Eu orava, eu lia a Bíblia, por exemplo, numa casa que ninguém lia a Bíblia. E fui muito zoado. Os meus irmãos, no início, agora é o crentinho. Fui muito julgado também, tá? Porque aí era o seguinte, quando eu comecei a ler a Bíblia, a minha família era o seguinte, quando me viam com a Bíblia na mão, e me viam fazendo qualquer coisa errada, e um moleque de 14 anos podia fazer bastante coisa errada, eu com 45 continuo fazendo, você imagina eu com 14. Aí qualquer coisa, eu era o crentinho, entenderam? Então fui muito julgado. Mas eu tinha sede de Deus, eu não sei explicar para vocês. Eu escutava música que eu aprendia, que eu crescia. Eu lia a Bíblia porque eu tinha interesse. Eu estou falando da minha história, eu não sei o que é ser na sua história. É se posicionar, é dizer, olha, eu respeito, mas eu não concordo. E você vai viver algumas dificuldades, mas você começa a ser abençoado.
É lá no trampo, sabe? Um monte de cara banalizando geral. Contei para vocês a experiência da Mayra. Estava acontecendo uma cena no trabalho dela. E infelizmente hoje nós precisamos testemunhar de que nem todo evangélico é igual. E ela precisou ter coragem de dizer: eu não aceito que vocês falem comigo dessa maneira. E que nem vocês me coloquem na mesma categoria, porque nem todo evangélico é igual. Entenderam? E aí ela pôde se posicionar com a sua fé. É isso. Então, a gente vive hoje num tempo em que as igrejas lidam mal com o dinheiro. Lidam mal é uma expressão bem leve diante de algumas igrejas, não é? Sim, mas você vai dizer, nem todo evangélico é igual. Na minha igreja não é assim, eu não sou assim. Você vive um tempo em que evangélico é pilantra. Infelizmente, irmãos, é isso, tá? Quando eu me converti em 1994, eu me lembro de alguns empresários procurarem a igreja para contratar meninas. Era empresário de loja, sabe? Eles contratavam meninas crentes porque eles sabiam que eram gente de confiança. Eles iam até a igreja, eles não eram crentes, mas eles iam procurar gente na igreja. Hoje já não sei se eles conseguem fazer isso. Mas eu queria que aqui na nossa igreja esse fenômeno acontecesse, sabe? Não, aqui eu posso confiar. É gente íntegra. Não é gente inerrante. É gente íntegra. Sabe o que é gente íntegra? Gente íntegra é assim, eu errei, tá tudo bem. Me desculpa, eu falhei. Me perdoe, começa de novo. Mas gente íntegra é gente de caráter. Gente que a palavra sim é sim, a palavra não é não. E quando a gente erra, está tudo bem errar. É gente amorosa, gente. Aconteceu essa tragédia essa semana. É uma tragédia, gente. Eu vou julgar o marido, eu vou julgar a esposa. Agora você imagina essa mulher sem os 2 filhos, tá? Um hospitalizado, o outro no caixão. Você acha de verdade que o que ela fez, independente do que ela tenha feito, foi porque ela queria matar o marido? Mas aí algumas pessoas, em nome de quem falaram contra ela e contra a família dela? Em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Deus? É Deus quem julga? Meu Deus, cara. A pessoa está no auge do sofrimento. As trevas encobriram aquela mulher. E aí tem mais gente para apontar o dedo e julgar. E você precisa levantar a sua voz e dizer, crente não é tudo igual. Eu não condeno essa mulher. Jesus estaria chorando ao lado dela. Essa é cheio de Deus, eu não sei explicar na prática. Estou tentando tornar algo prático, mas não é sobre a prática. É sobre você se encher de Deus e se encher de coragem. Para falar o que é certo, falar o que é errado. Mas acima de tudo, não é falar, é ser, é ser. É ser. É lá onde você está, no máximo possível ser. Mas ser na sua própria força, não. É ser cheio de Deus, para que em nome de Deus, Deus seja visto em você. Qual é o estímulo? O estímulo é, haverá dor. Mas uma dor que vai te amadurecer. Então, o fato de você estar passando por dor, não é que Deus não está com você. Porque a lógica contemporânea é essa. A lógica religiosa contemporânea é essa. Se você não está na bênção, é porque Deus não está com você, porque quando Deus está, é prosperidade. Esquece, não é isso que eu estou falando. É o contrário. Estou falando que muitas vezes haverá dor quando você abrir a sua boca. Mas essa dor que advém do cumprimento da missão, ela nos fortalece. Ela nos amadurece. Essa dor vai expor o nosso eu também. Porque quando a gente é confrontado, a gente se pergunta, ó vida, ó céus, ó azar. Eu faço tanto e mesmo assim não sou reconhecido. De repente você vai fazer isso no seu casamento e alguém vai dizer, nossa, mas eu já fiz isso com o meu casamento, meu esposo fica pior. Minha mulher fica pior. E aí você vai ser obrigado a refletir sobre por que você faz o que você faz. Porque você não faz isso para você ser reconhecido. O chamado e a vocação tem a ver com Deus, não tem a ver com você. É como se Deus fosse um grande manancial de águas, a sociedade construída de hoje fosse um grande deserto e você fosse um cano, que por dentro de você passa água que faz germinar, passa água que abençoa, passa água que mata a sede.
Então não é sobre você, você é o cano só. Mas é um cano que leva água para quem tem sede. A dor muitas vezes confirma e valida. Porque Jesus não foi morto por ter a sua voz calada, muito pelo contrário. E ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então quando a gente faz isso, a gente se torna parecidos com Jesus. Quero ir para nossa conclusão de hoje. O pecado individual gera uma estrutura corruptível. Ok? Então, a soma dos pecados, não a soma matemática, mas o ambiente vai gerando estruturas. E é por isso que o mal está no mundo. Satanás olhou para Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque o próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Porque Deus o entregou? Não, porque fomos nós mesmos que entregamos o maligno, a humanidade. Então pensa no filho pródigo. Não só como a figura de uma pessoa, mas como uma figura da humanidade. Tem guerra porque estamos longe de Deus, porque o nosso Deus é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Há orgulho, a vaidade, sim, porque Deus não está reinando, porque bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5, estou citando o Sermão da Montanha. Há julgamentos, há palavras de morte. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque na mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. É a palavra de Jesus. Logo, nós somos a resposta de Deus. No texto de Atos diz que aqueles primeiros cristãos se pareciam com o Cristo, e que na primeira vez na história foram chamados cristãos. Se você viver para si mesmo, mergulhado no seu eu, o que você vai plantar e colher? Plantar em si mesmo será solidão, será angústia, será morte. Ok? Vai por mim. O narcisismo de hoje em dia, quer seja pela vitimização, quer seja pelo orgulho ou arrogância, o que gera é morte. Esse narcisismo está presente nas famílias, está presente nos casamentos, está presente na relação com os filhos, está presente na incapacidade de ouvir que nós começamos a trazer para nós. Vou repetir uma frase que eu já falei nessa série de mensagens. Se você quer ser infeliz, esse é o jeito mais rápido de você ser. Seja egoísta, narcisista, viva para si mesmo, seja orgulhoso, não escute ninguém. Você vai receber um presente no final da sua vida: infelicidade, solidão e morte. Agora, você quer um caminho de purificação, de paz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Daí você começa a sair do seu próprio sofrimento e a olhar para o sofrimento que está à sua volta. E você começa a permitir que Deus reine, aí Deus começa a reinar na sua vida, restaurar a sua vida, e Ele começa a restaurar a vida das pessoas que estão próximas a você. E olha, gente, parece palavra evangelística aqui, mas eu não estou falando para... Eu sei, eu estou consciente do meu auditório. E estou consciente do que Deus está me mandando falar. Porque pode ser, nossa, mas que palavra básica. Que palavra básica. Você está pregando para alguém que está se convertendo agora? Não. Estou pregando para a igreja. Para gente que está infeliz dentro da igreja. Para gente que frequenta a igreja. Para gente que não sustenta casamento. Para gente que não sustenta relação com os filhos. E não com o julgamento que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre a gente fazer uma avaliação nossa. Eu não estou falando daqui para o passado, eu estou falando daqui para o futuro. De você fazer uma avaliação honesta sobre o jeito que você está vivendo. E de você falar: Deus, muda a minha vida. Mas não é na sua própria força, não é. Porque aquele moleque de 14 anos era um maluco, nóia. Antes de Jesus entrar na minha vida... É porque está gravado, às vezes eu fico meio constrangido. Não... Eu ia para a cidade para roubar, para furtar, para roubar tênis, para roubar boné, para ser aceito, não é porque eu passava fome.
Eu traficava. Pequenas quantias. Mas eu traficava. Para ser aceito. Para me sentir no meio. O moleque se converteu e eu não sei dizer para você. Não foi que eu decidi um dia. É como se eu olhasse. Os meus amigos todos faziam aquilo. E eu falei, acho que eu vou mudar de amizades. Porque senão eu vou continuar aqui. E eu agora quero essa coisa de Jesus aí. E aí eu comecei a mudar os meus amigos. Mas não porque eu estava excluindo os antigos. É porque eu queria algo novo na minha vida. E eu estou dizendo para vocês que isso mudou totalmente a minha história. É como se eu estivesse tentando dar o meu testemunho para você. E eu estou falando de gente que está na igreja, mas que não consegue mudar. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai fazer a sua luz brilhar como o sol do meio-dia. Então escolha um caminho. E depois que você escolher, fala, Deus, me ajuda a trilhá-lo. Com humildade eu te peço, me ajuda a trilhá-lo. Me ajuda a ser bênção, a começar da minha própria família. Meu desejo de bênção para você é que você seja cheio de Deus. Que você seja cheio de Deus. A única música que me veio sobre a reflexão de hoje é ainda no deserto. Se você não lembrar da minha palavra, mas essa música ficar ecoando na sua cabeça, eu tinha sede. Sabe? Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ó, não continue a canção. Ele vê você. Ele vê os seus pensamentos. Ele vê os seus pecados. Ele vê o que você esconde. Só que o engraçado é que ele não vê para a sua condenação. Ele vê para dizer, tá tudo bem. Vamos mudar isso juntos? Tá tudo bem. Dá mais um clique na tizinha. Derrama em minha vida essa água. Limpa a sujeira. Estão entendendo? Limpa a sujeira. Que você seja profeta, mas não profeta de palavras, profeta de atitude. Que você abençoe o seu lar. Que você não seja pedra de tropeço para seu marido, sua esposa. Que seja a partir de você, seja cano. Seja luz. É isso que eu desejo para você. E no final, mesmo que venha o sofrimento, o resultado vai ser glória de Deus e paz no seu coração.